Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Que Deus te guarde, irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre de todo mal, de toda investida do inimigo. Que Deus te livre, te proteja de toda falha humana e de todo projeto do diabo. Aí os irmãos falam assim, irmã, por que você está começando o vídeo dessa forma? Irmãos, eu estou aqui começando o vídeo dessa forma só para dizer aos irmãos o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus, como Deus nos ama e como Ele nos guarda. Ele nos livra, irmãos, dos laços ocultos, como eu tenho orado, né, em favor dos irmãos, né, para que Deus venha nos livrar dos laços ocultos. E eu sou muito grata a Deus, irmãos, pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida dos irmãos. E sempre eu estou orando, orei na madrugada, já orei hoje, agradecendo a Deus pela vida de cada um. E pedindo a Deus para guardar cada um dos irmãos, guardar as nossas vidas. Irmãos, eu quero estar deixando aqui um capítulo que é uma passagem muito linda. Sei que todos nós, né, todo cristão conhece essa passagem. Mas eu quero estar deixando aqui, irmãos, para a nossa meditação, nossa reflexão. Salmo 121. O título é Deus, o fiel guarda dos homens. O que eu falei para os irmãos? Ele nos guarda. Ele nos livra daquilo que é oculto. Aqui, irmãos, sei que os irmãos conhecem. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, Deus não dorme. Aquilo, irmãos, que está debaixo dos nossos olhos, diante dos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, Deus enxerga. Eu quero falar para os irmãos o grande livramento que Deus me deu durante aqui 3 meses. Ah, irmã, mas você já falou de tanta coisa ruim, agora você vai falar mais. Não, irmãos. Esse agora, irmãos, foi um livramento muito grande que Deus nos deu aqui dentro de casa. Irmãos, eu comprei um gás tem mais de 3 meses. E o entregador veio, colocou o gás, trocou para mim, né? E a gente usou, irmãos, durante mais de 3 meses esse gás. E hoje, né, como eu estou sozinha em casa, né, como os irmãos sabem que meus filhos trabalham e eu fico em casa, o gás acabou. Tinha uns 3 dias que eu estava lutando com esse gás, ele acaba ou não acaba, como diz o entregador aqui de perto, né? Como é que ele disse? Capengando, o gás estava capengando, né? Não sei nem se eu posso usar essa expressão, que os irmãos me perdoem. O gás ia para acabar e não acabava. Aí ontem, né, eu fiz a janta, falei, vou fazer a janta bem no horário, né, que meu filho tá chegando, porque meu filho chega um pouco mais tarde, mas agora ele tá vindo mais cedo. Aí eu falei, vou fazer a janta, porque aí se o gás acabar, já tá no horário do meu filho chegar e troca o gás, porque a gente tem um gás de reserva, entendeu, meus irmãos? E ontem o gás não acabou, irmãos. Fiz janta, assei um bolo já de noite, ver se esse gás acabava para meu filho trocar. Porque eu não consigo trocar, irmãos, eu nem tento, né? Porque eu fico com um pouco de cisma, não por mim, mas pelos meus filhos. E aí o gás não acabou. Aí hoje, irmãos, eu fiz café. Só deu pra fazer o café. O gás acabou. Como meu filho está trabalhando agora em um horário diferente, ele saiu cedo, só pela manhã. E eu, irmãos, falei, o gás acabou. Vou ver se eu consigo tirar o botijão, que eu já vou faxinar o fogão. E aí fica tudo certo para quando meu filho chegar, meu filho trocar o gás. Irmãos, quando eu pego no registro do botijão, o registro estava solto, irmãos.
Irmãos, acho que não estava ali meio centímetro encaixado no botijão. E eu usando esse botijão durante 3 meses. E só hoje que eu fui descobrir que o registro do botijão não estava encaixado direito. É tanto que eu não forcei, irmãos. Eu não forcei para tirar ali o registro. Quando eu tentei rodar ali o registro saiu. E eu falei, meu Deus, quanto livramento que o Senhor nos deu, Senhor. Mandei a foto para meus filhos. Falei, olha o livramento que Deus nos deu. O botijão, o registro estava solto e a gente usando, irmãos. Imagine, irmãos, eu ali acender a chama do fogão e aquele, na saída do gás, fazer alguma pressão no registro, aquele registro sair, irmãos, e pegar fogo na casa, incendiar a casa. Mas é como eu falei para os irmãos, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, ele não dorme, irmãos. Ele nos deu livramento durante esses mais de 3 meses, irmãos. Que eu falo para os irmãos, Deus nos dá livramento daquilo que nós enxergamos. Que nós achamos que é muita coisa, mas imagine, irmãos, o que nós não enxergamos, que Deus nos dá livramento. Irmãos, até agora, irmãos, eu estou assim, sem entender, mas grata, meu Deus, pelo livramento que Ele nos deu. Imagina se esse botijão explode. Na hora, né, não explodir, arrebentar tudo, mas o gás sair, vazar. Imagina se esse gás não estava vazando, irmãos. E eu não sentia cheiro de nada, não sentia o cheiro de gás não, irmãos. Eu usei o fogão normalmente esses mais de 3 meses, porque o gás aqui, irmãos, assim, se eu uso o forno do fogão, ele dura pouco mais de 3 meses, mas se eu não uso, ele dura bem mais. Que eu faço comida uma vez por dia, então economiza bastante. E aí, irmãos, quando eu vou ver, o registro está dessa forma. Eu até agora, irmãos, eu tô assim, é claro que a gente entende que é os cuidados de Deus com a gente. São as misericórdias de Deus para conosco. São os livramentos que Deus nos dá daquilo que nós não podemos enxergar. Irmãos. Aí se acontece alguma coisa, né, irmãos? Quem ia ficar no prejuízo era eu, porque eu ia ter que pagar a casa, né, que a gente mora de aluguel. Eu ia ter que refazer a casa, porque com certeza ia pegar fogo em muita coisa, ia queimar tudo que a gente tem. Talvez pegar fogo na casa inteira, talvez até em mim mesmo, explodir, me queimar meu filho, porque meu filho gosta de fazer café, ele mexe com comida, ele gosta de fazer comida, né? Ele tem o dom de cozinhar e eu não tenho, né? Eu e minha filha não tem, mas ele tem, porque ele saiu mais assim pro lado do pai dele. O pai dele era cozinheiro, já foi cozinheiro, fazia de tudo. E o meu filho tem esse dom também, do lado do pai. E quantas vezes meu filho não usou esse fogão, irmãos? Quantas vezes? Olha para ver os livramentos que Deus nos dá, irmãos. Como que nós podemos falar assim, não foi Deus, não, é porque você teve sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aí, irmãos, o Senhor, aqui está escrito, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. Ele nos guarda de todo mal, irmãos. Então, como que nós não agradecemos a Deus todos os dias? E outra coisa, irmãos, que eu acostumo fazer. Eu não sei se os irmãos têm azeite em casa, mas eu tenho. Eu, para mim, não pegar azeite de ninguém, não ficar pedindo azeite na igreja, eu logo comprei um azeite, eu consagrei esse azeite durante 7 madrugadas, 3 horas da manhã. Consagrei esse azeite e eu unjo as minhas mãos, irmãos, eu toco em tudo. Eu toco em tudo, falo, Senhor, cuida, abençoa, guarda, livra. Porque, irmãos, o mundo espiritual é real. E muitas das vezes, no mundo espiritual, eu escuto o fogão explodindo, eu escuto o botijão explodindo, eu escuto panela de pressão explodindo, eu escuto o teto descendo em cima da gente. Irmãos, eu escuto várias coisas, mas no mundo espiritual, graças ao meu bom Deus, que nunca aconteceu conosco, que não há de acontecer, nem comigo, nem com ninguém, irmãos, porque isso é muito difícil, é muito doloroso. Irmãos, e eu unjo tudo, geladeira, fogão, botijão, todos os eletrodomésticos que a gente tem dentro de casa, irmãos. Irmãos, eu toco em tudo, em tudo.
entregando para Deus, consagrando a Deus, para que Deus venha guardar, para que Deus venha dar livramento, irmãos, de explosões, né, de tudo que o diabo possa fazer, irmãos, acontecer contra a nossa vida, usando o que a gente tem dentro de casa. Eu acostumo, irmãos, eu acostumo fazer isso. Né? Eu unjo as camas, eu unjo os guarda-roupa, todas as peças de roupa que eu puder tocar, eu toco. Tudo, irmãos, tudo que tem dentro de casa. E o botijão e o fogão, eu também unjo. E isso não é de agora. E então, Deus me deu esse grande livramento, que eu falo para os irmãos, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, se ele nem cochila, imagina se ele vai dormir. Aí eu fico imaginando como que as pessoas deixa Deus por qualquer coisa. Deixa Deus por um ser humano. Ou deixa Deus porque não conseguiu algo que estava querendo, estava desejando. Se não conseguiu, é porque não é da vontade de Deus. Como que as pessoas abandonam Deus por aquilo que eles querem? Pessoas que não reconhecem Jesus como o Salvador das vossas almas. Pessoas que escandalizam usando o nome de Deus. Pessoas que falam tantas coisas, irmãos. Blasfêmia, na verdade. Contra o Espírito Santo de Deus. E olha só, irmãos. Eu sei que para os irmãos pode falar assim, nossa irmã, que coisa mais ridícula, você está falando isso. Ou nem talvez os irmãos, talvez alguém, né, que gosta de rir da nossa cara. Fala, nossa irmã, você veio aqui no YouTube só para falar isso, sim, irmãos. A gente não brinca com fogo. Quem brinca com fogo um dia pode se queimar. Como eu vejo muita gente sendo queimado porque brincou com fogo. Fogo é o quê? Brincou com as misericórdias de Deus. Brincou com os livramentos de Deus. Brincou com a palavra de Deus. Brincou com o próprio Deus. E nós sabemos, irmãos, como é perigoso esse negócio de gás, né, e fogo, como gasolina, como álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas que queimam, irmãos. Outro dia eu estava vendo um vídeo aqui de uma jovem, uma adolescente, creio que de 12 anos. Eles trabalhavam não sei em que, acho que a mãe abriu uma lanchonete, não sei em que. E ali, de repente, a tia dessa criança mexeu com algo. E aquele fogo, ele atingiu o rosto daquela jovem. O que é isso? O diabo. Um jovem de 12 anos, que tem tudo pela frente, eu creio que é 12 anos. O diabo atingiu quem? A jovem. Irmãos, isso não é brincadeira, irmãos. Isso é muito sério, isso é muito grave. Outro dia, irmãos, de uma coisa a gente vai lembrando de outra, a gente vai falando. Outro dia eu vi também aqui no YouTube, uma família, foi acho que para a casa dos pais, não sei, acho que é casa de parente, levou uma amiga. E a filha desse casal que levou essa amiga, né, estava na cozinha preparando ali, como diz, os comes e bebes. E as crianças foram para a piscina. Eu creio que os irmãos viram isso. Ali aquela jovem, aquela adolescente, eu creio que ela tinha 12 anos também, não lembro. E a outra, acho que tinha 16. A menor, a mais nova, ela entrou na piscina e o ralo da piscina sugou os cabelos da menor, que era cabelo longo, sugou. E a amiga, a suposta amiga, ela ficou lá dentro filmando a morte da colega dela. E deixou a colega dela morrer afogada dentro da piscina, não chamou ninguém. Quando ali, acho que a mãe, Deus tocou no coração da mãe, que a mãe saiu perguntando cadê, ela mostrava a criança dentro, que era uma criança, né, dentro da piscina. Chegou lá, a criança já não tinha mais vida. Mas antes, irmãos, Deus avisou para a mãe, só que a mãe não teve discernimento. Eu não sei se essa mãe é evangélica, a mãe não teve discernimento. Ela disse que antes de sair, uns 3 dias antes, a filha dela, essa que faleceu, falava assim com os irmãos, vocês são os meus melhores amigos. Eu amo muito vocês são os melhores amigos ali. Ela estava avisando que ela não tinha amigo, mas a mãe ou os pais, né, por falta de sabedoria, levou a colega dela, creio que de 16 anos. E ela, né, por omissão de socorro, deixou a sua coleguinha morrer dentro da piscina. Então, o que eu falo para os irmãos? Eu não percebi a situação que estava esse botijão. Deus não me mostrou.
Mas eu escutava a explosão, tanto do botijão como do fogão, só que também não é de agora, irmãos. Deus não me mostrou, talvez eu ia desesperar. Deus esperou o gás acabar, para que eu mesmo visse com os meus próprios olhos o tamanho do livramento que Ele nos deu. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Talvez Deus queria me mostrar só depois. Eu não acostumo fazer isso, irmãos, de quando acabar o gás, eu retirar o botijão. Eu retirei, eu lavei ali o suporte do botijão, né, que a gente tem para não manchar o chão. Retirei o suporte para lavar. Foi no eu retirar o suporte para lavar que eu toquei no registro do gás. Estava o registro solto. Aí as pessoas podem falar assim, irmã, isso acontece, irmãos? Acontece, mas também acontece o pior, que a gente não espera. Mas enfim, né, irmãos? Salmo 121, ele diz, por que eu elevo os meus olhos aos montes, né? Olha, os montes aonde? Lá em cima é o céu. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele nos guarda, irmão. Ele nos livra, irmão, daquilo que nós não estamos enxergando. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Né? Mas graças a Deus que não aconteceu nada, graças a Deus que também Deus só me mostrou, depois que o gás acabou, imagina se Deus me mostra, meu filho não estivesse aqui, não tivesse ninguém para colocar o gás, eu saí correndo. Porque não adiantava eu fechar o registro, né, se o lugar que encaixa estava solto. Eu ia sair correndo na rua, procurar alguém para vir consertar para mim. E talvez tirar, e eu não iria ter confiança de pedir outra pessoa para colocar para mim. Eu não ia ter confiança, porque se o entregador que é preparado, é capacitado, aconteceu isso, eu não estou julgando ele, irmãos. Ele é um profissional. Eu não estou julgando ele. Mas o diabo usa essa situação, usa essas horas para a pessoa achar que está tudo bem, a pessoa vai e coloca tudo bem, a pessoa sai. Mas o diabo enganou ele, eu não estou culpando essa pessoa, nunca, jamais. O diabo cega a gente. E aí talvez ele colocou e viu, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. O diabo cegou ele para não ver que estava tudo bem. Porque o diabo, ele cega a nossa vida, os nossos olhos, cega o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Quem não tem vida com Deus, irmãos, vive cego, vive errante, vive perambulando, vive tropeçando. Como diz a palavra de Deus, mesmo de dia, anda tropeçando, anda errante. E já nós que seguimos, nós servimos ao Senhor, nós andamos no meio da escuridão, nós enxergamos o caminho, nós não tropeçamos. Eu nunca, jamais vou culpar o entregador. Ele é um profissional nessa área. É de uma empresa muito conhecida aqui, uma empresa. Então, se fosse qualquer um, irmãos, eu até temeria por isso, mas não, ele é de uma empresa, ele é profissional. O que não é profissional não pode trabalhar naquela área. Então, fique o alerta para os irmãos, né? Porque graças a Deus não aconteceu comigo e espero, creio em Deus, que não aconteça com os irmãos, não aconteça com ninguém, em nome de Jesus, que não aconteça com ninguém. Porque, irmãos, aquilo que não é bom para mim, eu não desejo para ninguém. Não desejo, como eu falo para os irmãos, se for para mim vir aqui contar mentira, se for para mim vir aqui julgar alguém, irmãos, Deus vai me tirar daqui. Aqui eu não julgo ninguém, eu falo o que acontece comigo, irmãos. Eu falo o que acontece comigo. E graças a Deus, irmãos, que Deus me deu esse grande livramento para mim, para os meus filhos. Porque estava solto, irmão, solto. Eu aqui, quando eu peguei que estava solto, eu não imaginei, né, que se eu soubesse, eu teria deixado para meu filho ver como estava, mas logo que eu peguei, ele já saiu. Mas enfim, né, irmãos, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus de proteção, Deus ele é cuidadoso, Ele é muito zeloso com os seus, irmãos. Ele tem ciúme de nós, irmãos. Quando nós estamos sofrendo, irmãos, Deus sofre, Ele chora. Ele sente também a nossa dor, Ele sente a nossa angústia, a nossa tristeza. Como eu já deixei aqui em outro vídeo. Quando morre um ímpio, morre aquele que não serve a Deus, Deus chora. Por quê? Porque a alma dele se perdeu. Mas quando morre um servo dele, lá no céu tem festa, ele se alegra. Por quê? Porque vai para ele. Imagine, irmão, se ele chora pela morte do ímpio, o que ele não sente por nós que servimos a ele? O que ele não faz por nós? É claro que ele faz por aquele que está lá fora.
Ele faz, mas ele está esperando, aí acontece tragédias, tragédias, e a pessoa não está entendendo, né? Que ele precisa buscar em Deus, ele pensa que lá fora ele vai conseguir alguma coisa. Que lá fora ele vai viver da maneira dele, mas vai ficar tudo bem. Não vai, irmãos, não vai. Se Deus vela por aquele que está lá fora, imagina pelo servo dele, irmãos. Então, irmãos, fiquem atentos, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer na casa dos irmãos, né? Aqui foi uma fatalidade, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Nunca, nunca, jamais. Nunca. E aí, não é que eu queira, que eu esteja desejando mal para os irmãos, mas fique atento, irmãos. Mesmo que seja um profissional, né, seja uma pessoa que é acostumado a fazer essa troca de gás, preste bastante atenção. Sempre está dando uma olhada, irmãos, para ver se deu alguma diferença. Sempre dê uma olhada, porque aqui eu não olhei, porque era de costume, irmãos, colocar e ficar lá. Mas dessa vez, irmãos, foi diferente. Mas enfim, né, o pior já passou, né, graças a Deus, não o pior, né, que não aconteceu nada, graças a Deus, Deus me deu livramento pra gente, a casa a gente mora, né, senão a gente ia ter que pagar toda ou consertar a casa, comprar tudo de novo, porque sabe que o gás, ele é inflamável. Imagina se escape, irmãos, uma gotinha, irmãos, uma gotinha, e enche a casa toda, e estivesse com a chama do fogão acesa, irmãos, imagina o desastre, a catástrofe que não ia acontecer dentro de casa, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus me deu livramento. Que Deus livre também os irmãos, que Deus livre a sua família, livre a sua casa, de tudo aquilo, irmãos, que o inimigo tem nos cegado, para que a gente não possa enxergar. Que Deus te livre, que Deus te guarda. Aqui a palavra do Senhor fala, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Cuidado, irmãos, muito cuidado. Não estou desejando mal para os irmãos, só estou deixando um alerta para os irmãos a respeito disso. Muitas das vezes também a pessoa está apressada, né? O entregador está apressado, tem outras casas para também instalar o gás, né? Trocar o gás, e talvez o tempo dele está acabando. Está chegando o final do expediente. E ele faz apressado. Esse dia eu não lembro como que foi. Eu não lembro. Eu creio que... Não lembro. Eu lembro que teve uma vez que eu liguei, estava quase no horário do final do expediente. Aí, graças a Deus, eu não tinha outro aqui, né? Eu não tinha reservado um botijão cheio. E ele veio e falou, ainda bem que a senhora ligou antes de fechar o expediente. Eu falei, graças a Deus. Ele já estava aqui perto e ele veio, acabou de chegar, né? Aí, deram o recado para ele. E ele veio trazer o botijão. Agora, eu não lembro se foi essa vez, irmãos. Eu creio que não foi. Eu creio que essa é a segunda vez que eu compro com essa empresa. Mas, enfim, né, irmãos? Deus deu livramento e está tudo bem. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja, que Deus te esconda, né, de tudo aquilo que é mal. Que Deus te livre daquilo que você não está vendo, meu irmão, minha irmã. Que Deus livre a sua família. Que Deus nos livre daquilo que nós não percebemos no momento. Assim como eu não percebi, mas Deus me deu livramento depois de 3 meses que eu fui ver o gás, irmãos. E o gás, irmãos, não escapou e durou o tempo certo que tinha que durar. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.